Olá, boa tarde. Nós estamos de volta com mais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Olha só, uma nova modalidade de fundo vinda do FGTS promete aliviar a prestação da casa própria e deve sair até março. O dinheiro deve ser liberado, em princípio, para famílias que ganham até 2 salários mínimos. Mais adiante, a ideia do governo é ampliar para todos os contemplados da Minha Casa Minha Vida. De forma prática, o trabalhador poderá optar por um imóvel mais caro, pagando uma prestação menor. Isso também pode beneficiar famílias que não conseguem pegar um empréstimo habitacional devido ao comprometimento de renda exigido. O FGTS passa a ser contado como renda mensal, o que não ocorre hoje. O FGTS Futuro foi instituído pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e o governo Lula manteve a ideia e agora vai regulamentar o uso da modalidade. Empregadores têm até o fim do mês para enviar os informes de rendimento aos trabalhadores. O documento é necessário para o preenchimento do imposto de renda. No dia 29 de fevereiro, vence o prazo para as empresas enviarem aos funcionários o informe com os rendimentos referentes a 2023. A data também vale para os bancos e corretoras de valores, que devem disponibilizar o documento sobre os rendimentos de aplicações financeiras aos seus clientes. A disponibilização dos informes de rendimentos é obrigatória e pode ser feita pelo correio ou na forma digital por e-mail, internet ou intranet. Os informes são necessários para preencher a declaração de imposto de renda da pessoa física 2024. Este ano, o período de entrega das declarações sem multa vai de 15 de março a 31 de maio. Entre as informações contidas nos informes de rendimentos estão o total dos rendimentos tributáveis, a exemplo dos salários, os descontos do INSS, os rendimentos na fonte, como o 13º salário, o imposto de renda retido na fonte, se houver, entre outras informações. A declaração do imposto de renda à pessoa física é obrigatória para quem recebeu rendimentos tributáveis acima de 2 salários mínimos. O contribuinte com rendimento abaixo desse valor, de R$ 2.824 mensais, será beneficiado com a isenção do tributo. O presidente Lula desembarcou na manhã de hoje no Egito para uma viagem de quase uma semana no continente africano. Lula não tem previsão de eventos nesta quarta. A agenda oficial começa amanhã no encontro com o presidente egípcio e os dois devem debater a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, além de assinar acordos bilaterais nas áreas de bioenergia, ciências, tecnologia e inovação. O petista também irá cumprir a agenda na Etiópia para reuniões bilaterais. Segundo o Itamaraty, outros assuntos como mudanças climáticas e reforma das organizações internacionais serão abordados. E falando agora sobre saúde, olha só, já passa de 500 mil o número de casos prováveis de dengue no Brasil. O montante atual quadruplicou em relação ao início de 2023. A nossa repórter Maria Clara Leite atualiza os dados para a gente agora. No começo do ano passado, foram registrados quase 130 mil casos prováveis de dengue no Brasil, enquanto nesse início de 2024, o número já passa de 510 mil. Minas Gerais é o estado com maior número de possíveis infectados, com 171 mil registros. Seguido por São Paulo, Distrito Federal, Paraná, Rio de Janeiro, Goiás, Espírito Santo e Santa Catarina. Na semana passada, o Ministério da Saúde iniciou a distribuição da Qdenga, a vacina contra a dengue produzida pela farmacêutica Takeda. O Distrito Federal foi a primeira unidade da federação a dar início à imunização. Por lá, mais de 10 mil crianças com idades entre 10 e 11 anos já foram vacinadas. A gente lembra aqui que essa é a faixa etária com maior índice de hospitalização por dengue dentro do público-alvo da vacina, que vai de 10 a 14 anos de idade. 521 municípios brasileiros considerados endêmicos foram selecionados para iniciar a vacinação contra a dengue
pelo Sistema Único de Saúde. Mas o lote inicial do imunizante chegará primeiro para 315 municípios localizados, além do Distrito Federal, nos estados de Goiás, Bahia, Acre, Paraíba, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Amazonas, São Paulo e Maranhão. Até esse momento, o Ministério da Saúde já confirmou 75 mortes pela doença. Outros 340 óbitos estão em investigação. E nos destaques internacionais, uma tempestade na Austrália causou pelo menos uma morte. As autoridades relataram que árvores foram arrancadas e centenas de milhares de casas ficaram sem energia no leste do país. A tempestade afetou grande parte do estado de Vitória, com fortes chuvas e rajadas de vento de mais de 150 km por hora. O operador do mercado de energia australiano disse que as tempestades deixaram 500 mil de casas sem energia e 285 mil continuavam sem eletricidade nesta quarta-feira. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram que os ventos arrancaram telhados e árvores e derrubaram postes de eletricidade. Além disso, o comissário regional de gestão de emergências indicou que os raios associados às tempestades causaram múltiplos incêndios que queimaram várias casas no estado. E falando agora sobre o conflito no Oriente Médio, a pressão internacional para alcançar um acordo de trégua entre Israel e o Hamas se intensificou. Apesar da ameaça de uma ofensiva israelense em Rafah, no sul da faixa de Gaza, onde se refugiam mais de 1 milhão de palestinos. O diretor da CIA, William Burns, o chefe do Mossad, David Barnes, e o primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, se reuniram com autoridades egípcias no Cairo nesta terça para discutir uma trégua em Gaza. As conversas ocorreram em um ambiente positivo, segundo a emissora Al Qahera News, que citou um alto funcionário egípcio. Já o líder do Hezbollah libanês pró-Irã condicionou nesta terça o fim dos ataques de seus homens contra o território israelense a uma trégua em Gaza. Hassan Nasrallah acusou mediadores internacionais de tentarem apaziguar a tensão no sul do Líbano para proteger Israel. O Hezbollah começou a disparar foguetes contra posições militares no norte de Israel um dia após o início da guerra em Gaza, desencadeada em 7 de outubro pelo ataque de seus aliados palestinos do Hamas no sul israelense. Em resposta, Israel lança frequentes bombardeios no sul do Líbano e ataques contra os líderes do Hezbollah. Os confrontos provocaram o deslocamento de dezenas de milhares de pessoas de ambos os lados da fronteira. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia. Uma ótima tarde para você. Até mais.